Olá, olá pessoal, estamos de volta para o nosso segundo bloco dos estudos sobre o direito das obrigações. Gostaria de lembrá-los do nosso compromisso. Não deixe de curtir os nossos vídeos, de compartilhar, de comentar, além de se inscrever tanto no canal do LAC Concursos quanto no meu canal Professor Stanley Costa e também nos seguir nas redes sociais, especialmente Instagram. Siga lá no Instagram, LAC Concursos, @Prof. Stanley Costa e acompanhe as nossas dicas, acompanhe as nossas lives. Enfim, será um prazer tê-los conosco, tanto aqui no YouTube quanto lá nas nossas redes sociais. Mas vamos dar sequência aos nossos estudos sobre o direito das obrigações. E agora, no nosso segundo bloco, veja bem, falamos no bloco anterior sobre o conceito de obrigação, elementos constitutivos, fonte, obrigação próprio terreno, obrigação civil e obrigação natural. E agora nós caminhamos para o ápice. Este bloco e o último bloco são, sem dúvidas alguma, os dois mais importantes sobre direito das obrigações. No terceiro bloco, falaremos sobre obrigação alternativa, tema que tem a sua relevância, senão não estaria aqui, mas os dois pontos de destaque, sem dúvidas, são obrigações quanto à prestação e obrigações solidárias, que nós veremos no último bloco desta aula de direito das obrigações, ok? Então vamos lá. Quanto à prestação, e é exatamente o início do livro 1 da parte especial. Pode abrir aí o seu código, o código que você vai usar lá na hora da prova, no artigo 233. Artigo 233 do Código Civil, livro 1 da parte especial, direito das obrigações. E você vai observar que o legislador ele começa o direito obrigacional trabalhando exatamente essas modalidades que aqui aparecerão. Obrigações quanto à prestação. No último bloco, eu disse que o objeto imediato da obrigação é uma prestação. E existem 3 prestações, né? Perfeito. Com base nisso, agora, quanto à prestação, nós afirmamos que existem obrigações positivas e obrigação negativa. Quais são as obrigações positivas? Obrigação de dar e obrigação de fazer. E a obrigação negativa? Obrigação de não fazer. Perfeito. São essas as 3 prestações, né? Objeto imediato da obrigação. Prestação. Quais são as 3 prestações? Dar, fazer e não fazer. Perfeito. 2 prestações positivas, dar e fazer. Uma prestação negativa, não fazer. Pode observar aí no seu código. A partir do artigo 233, o legislador vai falar sobre obrigação de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Exatamente o que trabalharemos aqui. Acontece que as obrigações de dar, elas se subdividem em 2 espécies. Confira no código. O legislador vai falar sobre obrigação de dar coisa certa e dar coisa incerta. Confere? Perfeito. A obrigação de dar pode ser obrigação de dar coisa certa e obrigação de dar coisa incerta. Ótimo. O legislador não faz essa distinção titular, né? Ele não separa em títulos. Mas ao falar sobre obrigação de dar coisa certa, ele ainda nos apresenta 2 últimas subespécies. 2 últimas subespécies. A obrigação de dar coisa certa é ainda dividida em obrigação de entregar coisa certa e obrigação de restituir coisa certa. Então, notem. Obrigações positivas, dar e fazer. Obrigação negativa, não fazer. Obrigações positivas, dar coisa certa ou coisa incerta.
Dar coisa certa, entregar ou restituir. Para finalizar, a obrigação de fazer também se subdivide em fazer fungível e fazer infungível. Não fazer, não tem aqui subespécies não. Ok? Esse quadrinho tem que ficar bem identificado aqui na sua mente. O tema é importante porque começa com 3, dar, fazer e não fazer. Só que aí nós temos subdivisões e para cada uma dessas subdivisões nós temos regras específicas. Então nós falaremos sobre obrigação de dar coisa certa e entregar, obrigação de dar coisa certa, restituir, obrigação de dar coisa incerta, obrigação de fazer fungível, obrigação de fazer infungível, obrigação de não fazer. Vamos começar pela obrigação de dar coisa certa. Primeiro, qual é a diferença entre coisa certa e coisa incerta? Lá no 3º ou 4º semestre da sua faculdade, estudou uma matéria chamada Direito das Obrigações. Ótimo. E o professor falou sobre a obrigação de dar coisa. Dar coisa certa, dar coisa incerta. Qual é a diferença entre coisa certa e coisa incerta? Coisa certa é a coisa absolutamente determinada e individualizada com relação a todas as suas características. Por isso que a doutrina vai dizer, por exemplo, o professor Cristiano Chaves, e eu concordo com ele, a coisa certa é uma coisa única no mundo jurídico. Por que única? Porque ela conta com ao menos uma característica que a distingue de todas as demais. E essa característica é essencial ao vínculo obrigacional que aqui se desenvolve. Exemplo? Sim. Existem vários carros semelhantes ao meu. Mesmo modelo, mesmo ano, mesmos acessórios, mesma cor. Mas só o meu tem lá a placa ABC 1234. Observem, embora existam vários carros semelhantes ao meu, quase idênticos, o meu tem pelo menos uma característica que o faz único no mundo jurídico. Por isso, se eu estou vendendo o meu carro para você, este é o único objeto mediato do vínculo obrigacional. Isso aqui vai ficar mais claro dentro em breve. Juridicamente, só esse objeto é capaz de satisfazer a sua pretensão. E você só pode exigir de mim esse objeto. Coisa certa, coisa única no mundo jurídico, porque é absolutamente determinada com relação a todas as suas características. A coisa incerta, por sua vez, cuidado, tá? Cuidado! Coisa incerta não é indeterminada. Eu canso de ver aluno errando isso aqui em prova. Inclusive nas minhas provas, nas faculdades onde trabalho. Né? De vez em quando eu coloco melzinho, né? Mamão com açúcar. Questãozinha daquela para o sujeito tirar a nota. Coloco lá qual é a diferença entre coisa certa e coisa incerta. E vejo um monte de alunos escrevendo. Coisa certa é determinada, coisa incerta é indeterminada. Indeterminada coisíssima nenhuma. Até porque, lá em Atos e Fatos, nós aprendemos que o objeto do negócio jurídico tem que ser lícito possível, determinado ou pelo menos determinável. Se o objeto é indeterminado, o negócio é nulo. Portanto, atenção. A coisa incerta não é indeterminada. Porque se fosse o negócio jurídico seria nulo.